Boa noite, irmãos. Boa noite. Uma noite chuvosa. Trânsito não faltou hoje, ainda está grande o trânsito. Hoje eu trabalhei em casa, não trabalhei na empresa, senão não teria chegado aqui até agora. O pessoal que saiu da empresa me ligou agora às 7h20, estava ainda lá na Goianazes ainda. Mas graças a Deus nós estamos aqui nessa noite e vamos repartir um texto da Palavra de Deus com os irmãos. O texto que eu escolhi, irmãos, está lá no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 17. Nós vamos falar do capítulo, mas eu quero dar destaque lá no final do capítulo, nos versos 24, 25 e 26. Mas nós vamos falar do capítulo todo. Na minha Bíblia, o subtítulo diz A Oração Intercessória de Jesus. O bem mais precioso que Deus Pai tem, irmãos, é Jesus Cristo, seu Filho. E a coisa que Deus mais ama é o seu Filho Jesus. Deus ama muito ao seu Filho. E o seu Filho Jesus Cristo ama muito aos seus discípulos, aos crentes, com o mesmo amor que o Pai o ama. Alguns dias atrás eu me deparei com uma escritura falando sobre esse tema e eu fiquei um pouco impactado, porque eu nunca havia prestado tanta atenção assim. Que Jesus Cristo nos ama com o mesmo amor que o Pai ama o Filho. E nessa oração que Jesus faz no capítulo 17, aliás é uma oração, pelo menos a escrita a mais extensa de Jesus. Pode ser que ele fez outras orações extensas, mas essa é uma oração comprida e extensa. Jesus orava com frequência, nos montes, na sinagoga, no deserto, nas casas. Mas aqui em João 17, Jesus narrou, João escreveu uma oração extensa, uma oração completa de Jesus a respeito da intercessão. Nesta oração, Jesus inicia a sua fala, a sua narrativa, glorificando a Deus Pai, ao seu Pai, a Deus, e afirmando que o Pai também glorifica a Ele. É uma troca de elogios, é uma troca de glorificação. Obrigado. Uma troca de elogios. Jesus glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. No verso 2, Jesus, na sua oração, diz assim: que todo o poder que ele tinha aqui na terra não era próprio dele, foi dado pelo Pai. O Pai concedeu a ele. Ele disse que esse poder não era dar um poder por dar um poder. Esse poder tinha um objetivo, tinha uma finalidade. E a finalidade do Pai conferir a Jesus todo o poder nos céus e na terra, a finalidade final era para que Jesus desse vida eterna para tantos quantos o aceitarem ou o aceitaram como o Messias, como o prometido, como o Cristo, como o Salvador, para todos aqueles que aceitaram Ele como Filho de Deus. No verso 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é igual, significa conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. O que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus como o suficiente Salvador. No verso 4, Jesus diz que ele sempre agradecia ao Pai. Ele agradecia por um motivo, porque o Pai lhe deu todo o poder, lhe deu toda a confiança, lhe deu uma tarefa. Ele agradecia muito a Deus, ao Pai, porque ele conseguia fazer tudo aquilo que o Pai havia lhe ordenado. Ele executou a tarefa que o Pai mandou que ele viesse fazer. No verso 5, Jesus afirma que o Pai
sempre glorificou o seu Filho Jesus. Não era uma coisa nova entre eles. Desde sempre, o Pai glorificava o nome de Jesus Cristo. No verso 6, eu vou ler: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus está agradecendo ao Pai por aqueles crentes que o Pai lhe deu. Quem fez a obra foi Jesus, mas ele falou assim: olha, eu só fiz porque o Senhor me deu toda a autoridade, todo o poder, e eu consegui fazer. Como no fim último, eles são teus, Pai. Havia uma troca de glorificação entre Jesus, Filho, e Deus Pai. Jesus não quis pegar para ele toda a glória. Vim aqui, fiz mesmo, olha aí, todo mundo está me aceitando. Assim não. Aqueles que o Senhor me desse são teus, Senhor. Então Jesus estava sempre glorificando a Deus, e Deus sempre glorificando ao seu Filho Jesus. No verso 7, é quase uma repetição do verso 2. Verso 2 diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ele está reforçando, ele repetiu no verso 7. No verso 8, Jesus disse que ele ensinou tudo o que precisava aos seus discípulos, aos primeiros crentes. Eu ensinei tudo o que eles precisavam. Ele disse que é por isso que os discípulos tinham agora capacidade e condição de reconhecerem que ele, Jesus, era aquele enviado do Pai. Jesus ensina, se manifesta para que os homens consigam entender e reconhecer que ele é. No verso 9, Jesus diz assim: que os convertidos são do Pai. Novamente, Jesus está honrando e glorificando a Deus. Assim, os convertidos que tu me deste, os convertidos são teus, não são obra das minhas mãos. Eu vim e fiz o que o Senhor me mandou, mas é pelo teu grande amor, pelo teu grande poder que o Senhor me deu. Jesus não queria toda a glória para si mesmo. Não, Pai, a glória é tua. E Deus glorificando: não, filho, você fez tudo o que eu mandei você fazer. Então, era uma troca de glorificação do nome de Jesus e do nome de Deus Pai. No verso 10, Jesus afirma que o Pai disponibilizou para ele todas as coisas. Não ficou nada que Deus não pudesse disponibilizar para Jesus no seu ministério terreno. O Pai me disponibilizou todas as coisas. No verso 11 e 12, enquanto Jesus esteve aqui na terra, de corpo presente, vivo como homem, o texto afirma que ele cuidou pessoalmente dos seus discípulos. O texto diz: Pai, enquanto eu estive aqui, eu cuidei pessoalmente deles. Mas Jesus já estava pressentindo que o seu momento a sua vida estaria num momento final, que em breve ele passaria por um sofrimento de cruz. Ele pressentiu e disse assim: mas agora, Pai, agora, Senhor Deus, cuide dos crentes para mim, porque eu não vou estar mais em corpo presente. Agora peço que o Senhor cuide. Irmãos, não é pouca coisa Jesus cuidar pessoalmente dos seus discípulos, e agora, sabendo que ele tem poucos dias de vida na terra, ele fala: eu vou, enquanto eu pude cuidar aqui pessoalmente, eu cuidei. Agora eu não vou estar aqui, Pai, cuida deles para mim. E como o filho e o pai estavam sempre trocando glorificação entre eles, um elogiando o outro, um falando bem do outro, um abençoando o outro, glorificando o nome um do outro, certamente que o pai falou: bom, você pediu, eu vou fazer. Então, irmãos, desde sempre os crentes, aqueles primeiros crentes da igreja, até hoje, sempre teve alguém que cuidasse dos crentes. Jesus cuidou num período enquanto esteve aqui na terra. Quando ele saiu da terra, ele pediu ao Pai que cuidasse. E hoje sabemos que o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, cuida de nós também, está em nós. Nós nunca ficamos desamparados sem cuidado.
No verso 14, Jesus concedeu aos crentes, aos convertidos, a salvação. Mas não foi só a salvação, ele falou assim: eu concedi a salvação e eu conferi aos crentes também a minha palavra. Então Jesus salvou e deu a sua palavra. Duas considerações, duas partes: salvação e palavra. No verso 15 e 16, Jesus afirma que seus discípulos são pessoas humanas, como qualquer outro, seres humanos normais. Mas pela salvação que agora possuem, eles têm algo de sobrenatural que está habitando neles, que está sobre a vida deles. E isso torna esses novos crentes daquele tempo, da igreja primitiva, e todos os outros crentes que vieram depois desses primeiros crentes até os nossos dias, isso torna os crentes aptos a um dia irem para uma outra dimensão. Só vai para uma outra dimensão, só vai morar com o Pai, só vai para os céus com o Pai quem recebeu a salvação e tem algo de sobrenatural agora nos seus corpos. Só o crente, só os convertidos estão aptos para um dia ir para morar com Cristo numa outra dimensão. Não crentes não estão aptos, não possuem a condição sine qua non, a condição principal. No verso 18 até o verso 20, Jesus diz que foi Deus que enviou a ele, a Jesus. E é Jesus que envia os crentes a prosseguir o seu trabalho. Deus Pai disse para Jesus: vai e faça o que precisa ser feito. E Jesus chamou os seus discípulos, chamou os crentes e disse assim: agora vocês vão e continuem para fazer aquilo que eu comecei. Quem capacitou, quem orientou a Jesus para fazer aquilo que precisava ser feito foi o Pai. E quem capacitou, quem ensinou aos crentes aquilo que precisa fazer é Jesus. Quem enviou Jesus foi Deus, e quem enviou os crentes é Jesus. É Jesus que faz a obra de Deus. É Jesus que fez a obra de Deus, e hoje somos nós que temos que fazer a obra do Mestre na pregação do Evangelho. Jesus pede ao Pai ainda para promover algo especial para os crentes. Jesus está orando aqui, irmãos, é a oração de Jesus. Jesus está dizendo assim: Pai, faça alguma coisa de especial para os novos crentes, para os meus discípulos. Santifica-os, Pai. Santifica eles. E isso vale tanto para aqueles crentes, como para todos os crentes, até o presente dia, e os futuros crentes. Jesus pediu para o Pai santificar aos filhos convertidos, aos crentes, aos discípulos convertidos. No verso 21, Jesus faz um pedido ao Pai. Vamos lembrar que ele continua na oração aqui. Jesus faz um pedido. E o pedido é esse: que Deus ajude os seus discípulos para que sejam sempre unidos. Então, ele queria que os crentes fossem santificados pelo Pai, e agora ele quer que os discípulos sejam sempre unidos. E o destaque aqui, irmãos, é que união é próprio para crente, união não é própria para quem não é crente. É bem verdade que não existe a união como deveria existir, mas se há um lugar onde as pessoas são unidas num propósito, é na igreja, nos crentes. Raramente você vê em outros ambientes muita gente reunida no mesmo propósito, unidos num só sentimento. União não é comum entre pessoas do mundo. E Jesus pedia que essa união entre os irmãos, ele disse que essa união ela é necessária para um bom aproveitamento da vida pessoal de cada um. A união não é só bom para todos, a união é bom individualmente. É necessário para um bom aproveitamento da vida individual, vida pessoal,
e também uma vida na comunidade. E como finalidade última, ela é essencial para o progresso do Evangelho de Cristo. Então não foi só santificação que Jesus pediu ao Pai e aos seus discípulos. Ele pediu também união. Só que para santificação, isso depende de Deus. Ele nos santifica e nós vamos mudando de vida à medida que vamos conhecendo Jesus e vamos melhorando. Agora, união, isso depende essencialmente dos irmãos, essencialmente de nós. É necessária uma atitude, união. Que atitude? Uma atitude positiva em relação aos outros. Com compreensão, com amor, com perdão, com longanimidade, abençoando a vida dos outros, tendo empatia pelos outros. Isso depende de nós, é atitude nossa. É atitude do nosso coração, nós temos que fazer isso. Jesus pede ao Pai que ajude os discípulos a serem unidos. Ele disse que é para ajudar, ele não disse que vai fazer na marra, na força. Para isso acontecer depende de uma atitude nossa. Então que nós possamos estar sempre compreendendo um ao outro, sendo longânimo com o outro, perdoando um ao outro, amando um ao outro, compreendendo um ao outro para que sejamos um, porque isso é bom individualmente e é bom para a comunidade e é essencial para uma boa apresentação do Evangelho. No verso 22, Jesus ele afirma que ele está dando um presente aos discípulos e, por extensão, ele deu a nós também. Jesus diz assim, Jesus continua orando aqui no capítulo 17 de João: eu lhes dei a glória que a mim me deste. Eu confesso que eu já havia lido esses textos outras vezes, mas eu não havia prestado tanta atenção. Jesus disse que aos discípulos, ele deu a sua glória. Jesus está orando ao Pai, fala assim: Pai, a glória que tu me deste, eu dei aos meus discípulos. Irmãos, isso é muita coisa. O bem mais precioso de Deus é Jesus, aquele que tanto ama. E Jesus ama muito ao Pai. E a glória com que o Pai glorifica ao Filho, Jesus está dizendo aqui que Ele deu aos filhos, deu aos discípulos. Irmãos, é muita coisa. Fazer nós meros seres humanos, pecadores, falhos, insensíveis e por aí vai. Fala assim: eu dei a minha glória para eles. Isso me demonstra que o amor de Jesus, que a gente sempre fala, Jesus ama, aqui, para mim, ele tem muito mais profundidade e significado. Ele deu o que ele tem de mais precioso. Já foi a vida dele para pagar o preço dos seus pecados. Mas ele deu aquilo que o Pai dava a ele, a glorificação, a glória. É muita coisa. E Jesus disse que essa glória não é para exaltação ou glorificação própria. Eu dei, mas não é para ele se sentir que já somos bons. Tá vendo? Já estamos aqui, parecido com Deus, parecido com Jesus. Não é para exaltação ou glorificação própria. A finalidade de Jesus nos dar a sua glória é promover a unidade, a união. Da parte de Deus, irmãos, Ele fez tudo o que Ele podia para a gente estar unido. A outra parte é nossa. Compreender um ao outro, respeitar o outro, ser longânimo com o outro, perdoar um ao outro. Ele fez uma coisa muito fora de qualquer realidade humana. Deu a glória dele aos discípulos. Então que nós possamos corresponder e viver em unidade, porque não foi pouca coisa que ele deu aos filhos dele, aos discípulos, deu a nós. No verso 23, Jesus, o perfeito, sem pecado, o Filho de Deus fazendo uma parceria deste nível conosco, nos dar a sua glória.
Isso é muita coisa para qualquer pessoa, para qualquer um. Não é pouca coisa. Não dá nem para nós mensurarmos qual que é o tamanho disso. É muita coisa. E Jesus continua afirmando que Ele e o Pai, sendo um em tudo, agora também querem ser um com os crentes. Irmãos, continua sendo cada vez mais, é muita coisa a mais. Ele reparte a sua glória e agora ele fala assim, eu e o Pai somos um. E agora nós queremos ser, nós dois aqui, ó, Pai e Filho, queremos ser um também com vocês. Com o Daniel, com nós, com os irmãos, é muita coisa. Mas ele quis fazer isso. É muita coisa. É muito amor. E isso, obviamente, não estamos falando de um amor humano, de um amor terreno. É algo sobrenatural. É um amor superdimensionado de Deus. Deus ama muito a sua igreja. Deus ama muito seus discípulos. Deus ama demais os irmãos. Às vezes nós não conseguimos medir, achando, não dá certo uma coisa e acha que Deus não nos ama mais. Deus ama demais a sua igreja e continua até hoje. Mas tudo isso, Jesus disse que tem uma finalidade. Ele não deu as coisas para a gente ficar aí, cheio de coisas. Não é para nos gloriarmos em nós mesmos, achar que somos muito importantes diante dos outros. A finalidade é para que o mundo, vendo as ações dos crentes, reconheçam que Jesus é o enviado dos céus para perdoar e salvar e também dizer que Deus ama muito os seus filhos, com o mesmo amor que Deus Pai o ama. O texto da oração de Jesus, ele afirma que o amor que ele tem pela igreja mulher, pelos irmãos, é o mesmo amor que o Pai ama o Filho, que ama Jesus. É muita coisa para nós. Nós estamos a anos-luz de merecer 1/10 disso. Deus ama a sua igreja como ama o seu Filho. E Jesus Cristo, o Filho, ama a sua igreja com o mesmo amor que o Pai dispensa a Ele, com o mesmo amor que Ele tem ao Pai. Este é o grau de amor que Deus tem para com a igreja, para com os irmãos, para com os crentes. Bom, até aqui, irmãos, Jesus glorificou, agradeceu, foi glorificado. Ele mostrou a sua devoção pelo Pai e a devoção que o Pai tem por ele. Demonstrou seu amor sem limite aos crentes. Mas agora chegou na oração uma parte que eu quero dar um destaque, que é o verso 24. O verso 24 diz assim: irmãos, eu estava explicando, falando, é assim que funciona, eu amo, isso aqui é para isso. Agora Jesus diz assim no verso 24: Pai, aqueles que me deste, quero que. Agora Jesus quer. Tem coisa que ele pediu ao Pai: Pai, você pode cuidar deles? Jesus pediu e o Pai cuidou. Agora Jesus fala assim: Pai, agora eu quero uma coisa. Quase que no sentido de: Pai, eu quero uma coisa, você não vai me negar. Agora eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Irmãos percebem que a coisa vai crescendo? É muita coisa. Nossa, agora mais coisa ainda, é muita coisa para nós. Agora ele fala assim: agora eu quero que onde eu estiver, eu quero que os crentes, os discípulos estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ele diz que quer que os crentes estejam com ele onde ele estiver, para que vejam a glória dele. Novamente, é muita coisa para nós. Não merecemos absolutamente nada disso. Isso é pura obra da graça e do amor de Jesus para as nossas vidas. É muita vontade. Jesus quer que onde ele estiver, que seus filhos estejam com ele. Jesus quer que aqueles a quem o Pai lhe deu, ou seja, todos os pecadores, nós inclusos, estejam com eles. O texto diz todos, mas todos, bom, nem todos.
Somente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecem que Ele é o Messias e que têm parte com Cristo. Não é todos indistintamente, qualquer um. Há condições para este amor, há condições para Ele repartir a glória dele, há condição para Ele querer que as pessoas estejam onde Ele quer. E a condição é ser filho do Senhor, filho de Deus, filho de Jesus, ser discípulo, ser crente, ser convertido. Este todo só aplica aos crentes, irmãos, não é todos, qualquer um. Aplica aos crentes, todos os salvos por Jesus Cristo. E não somente quer que estejamos com Ele. O texto continua dizendo, versos 25 e 26. Ele quer que os crentes estejam unidos com Ele, para que vejam a glória de Deus, a glória que Deus conferiu a Jesus. Ele quer que nós estamos unidos com Ele para que os crentes vejam a glória que o Pai conferiu a Ele. É muito amor. Portanto, se alguém se acha um pouco com falta de amor do Senhor Jesus, esse texto deixa muito claro que o amor de Deus pelos seus filhos é algo imensurável, não dá para descrever com palavras humanas. É muita coisa. Deus ama muito os irmãos. Isso é novo para os convertidos. Essa nova vida, esse novo repartir, união, santificação, ver a glória de Cristo, glorificação. Mas não é entre Deus e o Pai. Jesus afirma que isso aqui ocorre com eles desde antes da fundação do mundo. Um glorifica o outro, outro glorifica um. E Ele quer que os crentes participem disso, quer ver isso. Jesus não nega nada aos seus filhos, muito menos demonstrar a sua glória e manifestar a sua glória e o seu amor para os filhos dele, para os discípulos dele. E Jesus convida a todos para desfrutar com Ele desse grande amor, desse glorioso amor. Então, eu quero que os irmãos se sintam muito amados por Jesus. Amados com o mesmo amor que Jesus amou o Pai. Com o mesmo amor que o Pai ama o Filho. É o mesmo amor que está declarado no texto. Eu quero que esse mesmo amor não é diferente. Jesus ama ao Pai muito. Ele ama muito os irmãos. Que os irmãos possam se sentir amados por Cristo e jamais se esquecer que esse amor é muito maior do que a nossa compreensão consegue. Eu termino agradecendo a oportunidade em nome do Senhor Jesus, irmão. Amém? Amém. Obrigado.